Se você conhecesse mais os erros das outras pessoas, será que você aprenderia com eles? E mais ainda do que isso, será que você aceitaria melhor os seus próprios erros? Foi pensando em discutir um pouco sobre isso que a gente lançou o Fuck Up Cast, esse espaço aqui para a gente falar sobre coisas que não deram muito certo, qual que é o espaço que a gente tem para falar sobre erros, falhas e como é que a gente aprende com eles. Uma coisa que normalmente a gente não vê muito por aí em grandes eventos, palestras, podcasts, enfim, um espaço justamente para a gente falar sobre aquelas situações que normalmente a gente não escuta muito por aí. Esse podcast, ele faz parte também de uma grande iniciativa global que a gente tem, que é o Fuck Up Nights, que é um evento que existe já há mais de 10 anos, começou lá no México e já passou por mais de 300 cidades e em 90 países. Então a gente tem alguns desses eventos rolando aqui em São Paulo também, então vocês fiquem ligados também no Instagram aí do Fuck Up Nights de São Paulo para acompanhar quando que vai acontecer alguma próxima edição por aqui. Bom, esse é o 4º episódio dessa primeira temporada, a gente já falou um pouquinho, né, como é que funciona a aceitação ali do ser humano em relação ao erro, o que é possível fazer ou não em relação a falhas em grandes corporações, como que isso funciona para pequenos empreendedores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade de como trabalhar com erros dentro de alguns setores considerados mais tradicionais na economia, né? Setores e atividades que parece que a gente não tem muito espaço para errar e como é que a gente lida com isso. E para falar um pouco sobre isso aqui com a gente está hoje com a Juliana Chini, que é gerente de marketing da Arable. Então, bem-vinda, Ju, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou super contente aí de estar com você. Muito obrigada pelo convite e oportunidade. Obrigada, Ju. Bom, para começar, conta um pouquinho para a gente o que é a Arable, né? Então, eu também preciso conhecer um pouco e acho que quem está acompanhando a gente talvez não tenha ouvido falar ainda. O que vocês fazem por lá? Sim, a Arable ajuda agricultores e empresas do agronegócio em mais de 30 países a tomar as melhores decisões no momento certo. Basicamente, a gente faz um monitoramento agroclimático, agrometeorológico. Então, a gente analisa mais de 40 informações de clima, planta e solo. E como que a gente faz isso? Por meio de um dispositivo IoT, que é basicamente um hardware com internet, que está ali dentro da lavoura captando esses dados. E esses dados, eles passam por toda uma inteligência e são disponibilizados para o nosso cliente final, para que ele consiga tomar melhores decisões em relação ao momento certo para plantio, irrigação, aplicação de defensivos, de forma a otimizar também não só o tempo, mas o custo, né, em relação a principalmente insumos, defensivos, fertilizantes, e claro, né, tempo e água, e aí ajudando tanto na sustentabilidade econômica, né, da fazenda ou do negócio dele, como também ambiental. Legal, perfeito. Bom, chamei a Ju para participar hoje aqui com a gente, né? Como eu comentei, para a gente falar um pouco sobre setores ali que parece que não é muito possível a gente errar, ou que talvez não seja muito aceito errar pela própria composição do negócio. E o agronegócio, eu acho que é um setor, uma atividade que é bem complexa nesse sentido, né? Porque a gente está falando ali, às vezes, de períodos muito específicos do ano para tomada de decisão, né? Você tem ali a janela de plantio daquela cultura. Sim. Se passou o tempo, você tomou uma atitude errada em relação a algo naquele momento, acabou. Você tinha uma opção no ano para fazer aquilo. Sim. E aí, Ju, o que a gente... É possível errar nesse setor? Não é? Onde é possível? Como é que trabalha dentro dessa dinâmica? Então, possível tem que ser, né? A gente acaba errando. Mas justamente por esse motivo, né, da gente trabalhar num setor tão específico que atua com essas safras, no caso da pecuária, com janelas ali de confinamento, enfim, é um dos motivos da gente não ter um unicórnio do agro, né? Porque hoje, se você monta um modelo de negócio, um aplicativo direto para o consumidor final, você consegue escalar da noite para o dia, literalmente, né? Um Pokémon Go da vida. Agora, você criar algo que depende ali de uma análise durante todo o desenvolvimento da safra de um produtor, exige muito tempo. E se você errar, por exemplo, na soja é muito específico, né? Um dos exemplos bem específicos. Você erra ali seja no plantio ou na colheita, você vai ter que demorar 1 ano para conseguir provar de novo o resultado. Então, é possível errar? Mas você tem que saber com quem você vai errar. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem, o agro ele é muito amplo, muito complexo, e a gente tem agricultores e agricultoras, pecuaristas e pecuaristas, né?
Tem realmente produtores que, que se você errar com eles, todo o dinheiro que ele está investindo ali na safra, ele precisa de resultado, senão ele quebra. Agora, a gente tem produtores que hoje têm áreas de inovação, áreas de P&D, fazendas gigantes, cooperativas, que eles não só estão dispostos a errar, como eles estão dispostos a co-criar com você. Então, assim, aquele tipo de parceiro que realmente dá a mão e fala, vamos lá, a gente também quer testar essa tecnologia, quer testar esse projeto. Então, é possível errar, mas você tem que saber exatamente com quem e, claro, né, saber o tamanho do erro que você vai cometer e tentar sempre corrigir, né? A gente tem na Arable mesmo, é bem comum um produtor querer colocar nosso dispositivo, que eu comentei, com o hardware, do lado do nosso concorrente e comparar ali, né? Então, assim, nesse caso, a gente sente uma pressão enorme para não ter erros, mas eles acontecem. A gente está falando de um negócio um dispositivo que fica no meio do campo, chove, tem geada, enfim. Em outros países neva. Então, a chance de acontecer o erro é muito grande, mas a gente tem que estar sempre disposto também a corrigir de uma forma mais ágil possível. Então, acho que essa é a mensagem. E aí você falou, enfim, né, que agricultores normalmente têm um espaço ali dedicado para esses testes, né, essa cocriação e tudo mais. Como que tem sido hoje essa divisão, mais ou menos, tipo, essa porcentagem do que é ali, cara, isso aqui eu não posso sair da rota, né, tenho que performar aqui bem, e aqui eu tenho espaço para inovar, transformar alguma coisa. Como que você vê hoje, quantos % ali, talvez, eles estão olhando para cada um desses lados? Olha, eu vejo que ainda são poucos, né, se a gente considerar o universo ali, a gente tem ainda poucos, tá, claro, né, pegando uns 6, 7 anos atrás, a gente já tem já teve um crescimento expressivo dos produtores, de forma geral, seja na agricultura, seja na pecuária, que estão olhando a tecnologia como um investimento, e não como um custo, né? Olhando a inovação e novos projetos, novos modelos de negócio como um investimento, mas eu acho que a gente ainda tem muitos hectares, muitos animais aí para explorar e às vezes até o momento ali de todo mundo falando sobre aquilo ajuda, mas também atrapalha, né? Porque temos casos de empresas do agro, considerando grandes fazendas, cooperativas, que se sentem na pressão de ter uma inovação e acaba tendo só por ter, né? E não pelo resultado que aquilo pode gerar. Então, assim, eu acho que vale muito ainda o trabalho de educação, de realmente provar os resultados e fomentar, né, que, de fato, a inovação, de forma geral, a gente tem que testar e errar para conseguir o resultado. Não tem como a gente fugir disso. Mas no agro a gente precisa ainda desenvolver bastante essa cultura, né? Não só, vou comprar uma tecnologia, não adianta nada, né? A gente mesmo já errou muito vendendo para quem não acha que é só um processo, um método, uma tecnologia. Mas se a gente não muda a forma como que a gente faz a gestão de uma fazenda, a forma como que a gente faz um manejo, ou a própria... ou toda a operação como um todo, né, pensando na cultura da própria fazenda, isso jamais vai acontecer, né? Então a tecnologia nunca vai dar resultado. Não é tão diferente nos outros setores, né? Às vezes uma empresa implementa um software bilionário e ninguém usa, porque não é o software. O software é o meio, é o método. Exato. Mas é a cultura. Então a gente tem que estar sempre trabalhando nesse sentido educacional mesmo, né? Eu acho que tem um lado de construção colaborativa, assim, do que a gente está... Da onde a gente está querendo chegar no agro como um todo. A demanda pressiona, né? Cada vez mais inovação, sustentabilidade. Então, se a gente não tiver essa colaboração e esse olhar, né, de como que a gente vai acompanhar as mudanças, a gente nunca vai mudar.
Legal, você falou o aspecto cultural, né? Que obviamente não Sim. demanda só tecnologia, plataforma, conhecimento, mas essa aceitação também de trabalhar Sim. com falha, com testes, né? Entender que não necessariamente vai sair tudo como você planejou. Por que você acha que a gente, né, tem toda essa dificuldade? Acho que principalmente quando a gente vai, como eu falei, né, setores mais tradicionais, grandes empresas, tal, toda essa dificuldade ainda de falar sobre o erro, sabendo que eles são, né, inerentes ali aos processos. O que você vê aí da experiência dos lugares também que você já passou? Tá. Eu acredito que seja, de fato, algo cultural, né? A gente vive uma cultura muito imediatista, né? De que a gente começa um projeto, a gente quer ter resultado amanhã. A gente entra na academia, já quer perder 10 quilos no dia seguinte. E a gente acaba perdendo essa visão de médio, longo prazo, né? E o Brasil, especificamente, é um país que não pensa em médio e longo prazo, né? A gente está sempre tampando o buraco. Então, eu penso que e assim, não, também, claro, né, eu falo do Brasil especificamente, mas é algo que a gente vem vivendo geral, né, startup, por exemplo, a gente tem uma pressão enorme, escala ou morre, né, agora a gente viu que não é bem assim, né, as grandes de tecnologia deram alguns passos para trás, porque não se fala mais unicórnio, agora fala em camelos. Uhum. E então, assim, e aí no caso do agro, né, quando a gente pensa em todos esses desafios que a gente tem, ao mesmo tempo uma cultura um pouco mais tradicional, também se fala muito pouco no erro. Muito embora a gente muitas vezes tenha produtores que acabam perdendo uma safra e o produtor em si é muito resiliente, né? Perde, mas acorda no dia seguinte e já está lá pensando no próximo plantio. Então, a gente vive essa cultura imediatista de falar pouco do erro, tem muito uma questão, principalmente no lado startups, corporativo, muito uma questão de ego, né? Então, assim, por mais que às vezes os resultados estão mostrando que um negócio, que um produto, ou que a empresa não está indo bem, sempre tem algo que não, mas espera lá, mas a gente está melhorando, mas o número não está mostrando que está melhorando. Quer justificar, às vezes, o injustificável, né? Quer justificar, então falta um pouco de humildade e de realmente colocar o pé no chão e falar, olha, realmente a gente não está bem, a gente vai precisar de um esforço coletivo. Então tem essa questão cultural, tem essa questão do ego, tem essa questão imediatista e de também fazer o que fala, né? Então, assim, é muito fácil falar, gente, é uma cultura que aceita o erro. Primeiro o erro manda a pessoa embora. Então, acho que é algo realmente bastante cultural e aquela coisa, né? Tem o LinkedIn, né? Que a gente dificilmente compartilha os fracassos, então acaba sendo até um pouco angustiante, né? Você fala, putz, eu errei, eu tô mal, eu perdi meu emprego, sendo que aí você entra no Instagram, entra no LinkedIn, tá todo mundo, nossa, estou indo para Paris participar de Cannes. Então, assim, acho que falta de fato colocar o pé no chão e criar uma cultura que entenda, né, que o erro acontece. Porque Roma não caiu por problemas externos, né? Caiu porque errou internamente. Então, acho que vale a gente trabalhar, né? E aí, muito legal essa iniciativa, porque falta a gente discutir sobre isso e, enfim, compartilhar, principalmente. Sim. E compartilhar, acho que de forma com segurança psicológica, né? Porque, assim, falar sobre o erro, obviamente a gente fala, mas isso, né, que você comentou, o primeiro erro, quem que é o culpado, vamos mandar o culpado embora e, né, não está comigo, a brincadeira da batata quente ali, né? Até que uma hora ela estoura e tá todo mundo fora, né? Uhum. E você, enfim, tá nesse ambiente de startup, a gente tá falando do agro, enfim, né? Mas olhando para as experiências ali que você já teve, né? Já trabalhou em grandes empresas, enfim, cenários diferentes ali, acadêmico, tá em startup agora. O que você vê de tão diferente de um ambiente para o outro, quando a gente fala dessa cultura de aceitar o erro, de olhar para ele de uma forma, né, tranquila, olhar para a vulnerabilidade?
A impressão que dá, eu nunca trabalhei em startup, né? Que nas startups isso talvez seja um pouco mais aceito, entra talvez em fases ali de processo, de metodologia. Como é que é? Você que passou por áreas diferentes. Olha, na teoria é diferente, né? Na teoria a gente vê que, principalmente startup, aceita o erro, academia, né? Meio acadêmico também aceita bastante o erro, porque teste de hipótese até chegar na teoria. E aí a gente geralmente ouve que incorporação não, né? Mas na prática, o erro não é aceito em nenhum desses ambientes, pelo menos na minha experiência. Tá? Meio acadêmico tem muito essa questão de vamos sair publicando, tem que ter um A1, se o artigo é ruim, ninguém fala sobre isso, se a disciplina é ruim também, ninguém fala sobre isso. E no caso das startups, eu vejo que é muito difícil, assim, falar abertamente sobre um grande fracasso. Tem um livro que é muito bom, que é O Lado Difícil das Escolhas Difíceis. Que, se você... Cada página do livro é, tipo, bem a vivência numa startup. Porque todo dia a gente erra ou a gente enfrenta uma situação muito complicada. Porque a gente está testando modelos, a gente está lidando direto ali com o produtor e as soluções são novas. Então, é diferente de algo que já vem dando certo há 100, 20, 30, 40 anos, sei lá. Então, e a gente vê muita dificuldade considerando ali as capas das Forbes, da Forbes, né? Então, assim, a capa da Forbes falar que não tá dando certo, não dá. Inclusive, as pessoas, eles são pressionados pelos investidores, né? Você falar Sim. que tá dando ruim ser mandado embora e contratar um novo C-Level no dia seguinte. Então, eu acho que, em relação à teoria e prática, não é bem assim, né? Eu acho que, de forma geral, em todos os ambientes, é difícil falar sobre fracasso, sobre os erros, sobre os problemas. Eu acho que começa pelo problema, né? Você está tendo um problema ali, muitas vezes, vamos deixar esse problema de lado, não vamos resolver agora. E atuando principalmente na área de atendimento direto com o cliente em algumas experiências, você vê que os problemas eles estão ali. Mas você simplesmente ignorar, você está aumentando ali a bola de neve para que o erro fique maior. Então, assim, de forma geral, eu acho que em todos os ambientes a gente precisa ter uma abertura maior e uma discussão maior sobre erros e fracassos e problemas. Tem algum caos aí, alguma situação que você passou? Mas já teve várias, né? Mas alguma situação que você passou, que você teve que lidar com algum erro, algum fracasso, alguma coisa assim, que não teve como jogar para debaixo do tapete. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho, né? O que você fez? Você conseguiu reverter de alguma forma, mesmo nessa cultura toda aí que a gente não fala sobre isso? Nossa, tô pensando aqui porque, de fato, foram alguns, assim. Tem alguns tipos... eu acho que, assim, fracassos, de forma geral, eles vão acontecendo, mas tem alguns que, de fato, não tem... Tem um momento que você olha, tem um momento que você olha e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E teve um desses exemplos em dois momentos, assim. O primeiro foi que eu estava muito focada na minha área de marketing. E startup, em forma geral, ainda mais quando você tem um viés mais de gestão, eu sempre acabo me metendo um pouco na parte de administrativa e tal. Só que nesse momento eu não estava. Estava bem focada na área de marketing. E aí, enfim, focada em gerar leads, focada nos eventos, estava com o meu time ali, tava dando certo, a gente estava conseguindo os números e tal, só que não estava vendendo. Chegava no comercial, parava. E aquilo, né, já ia perdendo algumas horas de sono, alguns pesadelos e tudo mais. Não é possível que não esteja vendendo. E aí, em uma das reuniões de liderança, eu questionei, falei, ó, gente, tá tendo algum problema, porque estamos gerando leads, a gente tá com uma base boa, tá criando uma base boa, o que tá acontecendo? Por que não tá vendendo?
E aí eu fui ver que o problema era muito maior. Tipo, a gente não tinha um processo do desenvolvimento para venda. Aí começou o time de produto a falar, não tá vendendo porque o produto não escala. Aí o comercial, não tá vendendo porque a gente não consegue entregar. Aí esse foi um daqueles momentos que eu falei, meu Deus, para tudo. Para tudo. Cheguei tive uma reunião logo em seguida com o meu time de marketing. Falei, se vocês quiserem tirar uns dias, porque, tipo, não tem o que você fazer. Você gera demanda e você não entrega. Então, esse foi um dos momentos, assim, que eu falei, não. E aí você vai conversar com o CEO e ele te ouve? Não. Você fala, tá dando esse problema. Não, mas tem muito aquela coisa, né, do filho, né? Não, Sim. mas a solução é linda, o produto é lindo, os clientes adoram. Não, mas os clientes estão reclamando, a gente não tá conseguindo entregar, o produto não tá escalando. Não, mas tá dando tudo certo, a gente vai conseguir mais investidores. Então, esse foi um daqueles momentos, assim, que eu parei, eu pensei, falei, gente, vai dar muito ruim. E... e aí teve um outro momento... enfim, aí insisti, junto com as outras lideranças, a gente trabalhou bastante ali enfim, para conseguir entregar, mas chegou um determinado momento que eu olhei os números e falei, bom, a gente vai morrer. Basicamente, a gente vai morrer. Não, mas fiz o cálculo lá, falei, olha, gente, você estava fazendo o cálculo errado, tem isso, não está fazendo o cálculo, a gente vai morrer. Ou a gente toma as decisões agora, ou a gente vai morrer. E aí, quando você vê que mesmo você apresentando todos esses problemas, todos esses erros que a gente vinha cometendo, né, até tentando assumir, as pessoas não mudam a perspectiva delas, de fato não tem mais o que você fazer. Né? Não tem como você seguir insistindo, porque a gente é determinado, a gente aprende com os erros, mas chega um momento que não tem mais como você... Acaba sendo um erro você seguir errando. Sim. Né? Então, foi esses 2 momentos assim, que foram bem, bem marcantes. E o que você acha? Bom, você trouxe uma situação ali, mas, óbvio, a gente nunca vai ter o cenário ideal, né? Mas ali pela tua experiência, outras coisas que você vê, estamos ali num processo, né? Alguma coisa que está acontecendo ali num produto, desenvolvimento, venda, o que quer que seja, detectamos que tem alguma coisa saindo muito da rota ali, tem alguma coisa muito errada. O que dá para fazer a partir dali, né? O que você vê que pode ser, assim, um indicativo ali de caminho, de sugestão, que passo a passo, né? Para tentar, talvez, minimizar um pouco o cenário? Bom, um pouco complexo, mas assim, a primeira coisa é entender o tamanho do problema, entender quais são as possíveis soluções. E a partir daí comunicar quem pode resolver, né? Porque na maioria das vezes não é... A gente vai até a nossa alçada, resolve até a nossa alçada, a partir disso você tem que passar para quem vai resolver o problema, e eu sempre, né, penso já tentar trazer soluções. E comunicar. Né? Eu acho que um dos grandes problemas quando acontece um erro é se você não comunica. Ou fica um passa para um, que passa para outro, passa para outro. Então, assim, o erro está aqui, possíveis soluções estão aqui, comunica quem pode solucionar e reza. Para que a pessoa solucione, porque acontece muito dela também. Opa, depois a gente resolve isso. Não dá prioridade que deve. Aí, né, uma dessas, por exemplo, um grande cliente fecha o contrato, dá um churn, que a gente chama em startup, e aí fala, bom, avisei, propus solução, não tem mais o quê? Não dá para fazer mágica, né? Então, assim, acho que essa é a receita. Agora, se a pessoa vai resolver ou não, aí vai de acordo muito com a cultura também da empresa. A gente tem algumas que são realmente apaixonadas pela solucionar a dor do cliente ali. Ou a do colaborador, ou, enfim, do parceiro. Sim. Mas algumas que falam que são, mas na prática mesmo você vê que não acontece. E voltando um pouco aí para o ponto do agro, o que você tem visto aí da tua experiência com a Arable e outras, né, outras coisas aí de inovação, de tecnologia e tal?
o quanto novas tecnologias, coisas que estão chegando no mercado, estão ajudando talvez aí o produtor a errar menos, usar os dados para errar menos. Como é que tem sido esse cenário? Tem sido promissor. Sou bastante otimista em relação a isso, porque, assim, até então, o produtor tinha uma fazenda gigantesca, milhares de animais, hectares, e uma caderneta, né? Então, malemar uma planilha de Excel. E mesmo assim, a gente aumentou a produtividade, a gente, né, está entre os maiores produtores e exportadores de N commodities, mesmo com com toda essa falta de informação, né? Então, a partir do momento que cada vez mais ele tem os dados, né, sendo captados por máquinas, animais e plantas e todo o ambiente ali que ele está, e esses dados passam por uma inteligência que o ajude na tomada de decisão, isso só tende a melhorar, de fato, tanto toda a parte de gestão, governança e produtividade das operações. Então, com toda a tendência que está vindo da inteligência artificial, eu acho que vai ser muito benéfico para o produtor, porque, de fato, hoje a gente mostra um reloginho lá, você tem 2 horas para aplicar um defensivo. Mas amanhã a Alexa vai falar, olha, não aplique agora, espere mais um pouco. Agora é o melhor momento para você vender a soja. Então, eu acho que isso, e assim, analisando diferentes bases de dados, né? Então, a gente ainda tem muito a caminhar, né? A gente ainda está muito no dado, tem sido difícil a gente integrar plataformas, a gente tem N soluções, o produtor fica até confuso. Então, cada vez mais a gente tem que pensar como que um dado vai conversar com o outro, porque não adianta só clima, planta, solo, mas e mercado, e câmbio. E, então, assim, tem bastante desafios, mas eu vejo que a gente tá caminhando para isso. Tava pensando aqui no ponto da tecnologia que você falou, né? Da Alexa vai virar ali e vai falar, ó, você tem tantas horas para aplicar, né? Hoje já mudou, tal. Como é que fica essa relação aí com a experimentação, com o aceite de alguma coisa não sair como eu planejei, sendo que talvez agora tá todo mundo jogando muitas expectativas na tecnologia de que agora com a inteligência artificial, com o XPTO que tá chegando, não vai mais sair nada dos trilhos, porque tô coberta aqui, né? Talvez vocês tenham até essa pressão aqui. Não, mas tem aqui o equipamento, a tecnologia e tal. Não é para dar nada errado, porque tô coberta ali com o máximo de estrutura e informação que eu preciso. Só que a gente sabe que não, né? Então, a tecnologia vai errar, assim, também, como a gente também erra muita coisa, né? Em algum momento vai dar errado, vai quebrar, enfim. Como é que fica essa expectativa em cima da tecnologia também ali, né? Do que, se eu tenho a tecnologia, vai dar tudo certo, nada vai dar errado. A expectativa é sempre alta, né? E quando a gente ainda lida com esses early adopters, que a gente fala, né? Que é quem está mais exposto a aceitar o erro, a colaborar, é uma coisa. Agora, com agricultores, enfim, com profissionais ali do setor que são mais tradicionais, aí a dificuldade aumenta um pouquinho, né? Então, assim, de forma geral, a pressão pela tecnologia vai sempre aumentar, até por uma questão de demanda mesmo, né? Pecuária, por exemplo, é um setor que, se não investir em tecnologia, muitos vão quebrar, né? Porque a gente tem ali ainda a gente tem bastante produção a pasto, bem tradicional, que não está pagando a conta, né? Literalmente. Então, eles estão ávidos. Até foi um dos setores que mais, assim, evoluiu nesses últimos 2 anos em relação à adoção de tecnologia, justamente pela necessidade. Então, vejo por esses 2 lados, assim, os early adopters mais dispostos e entendendo que a tecnologia não vai resolver o problema, e esses tradicionais buscando
a tecnologia como solução, de fato, para a sobrevivência. Se eles estão dispostos ao erro, né, aos problemas que isso vai ter, de certa forma, acho que é um processo, né? Da mesma forma que os primeiros computadores que a gente teve também davam bastante problema, os primeiros celulares também davam problema, até a gente chegar no nível tecnológico que a gente tem hoje para os outros setores. Também tivemos um período bastante de amadurecimento da tecnologia, né? Então, ela não é a solução para tudo, mas ela é um meio para a gente conseguir chegar nos resultados. E para o produtor é resultado, né? Se não chegar no final do dia e não der resultado, essa não mais, a próxima, vamos para a próxima. Então, enfim. E você tem visto esse exemplo que você trouxe agora, né? Chegou no final ali do período que eu tinha que analisar, não deu o resultado que eu esperava. Tem espaço para uma segunda onda de tentativa ou não? Sei lá, nessa safra ou nessa tentativa que não deu certo, acabou. Na próxima a gente não usa mais isso. Olha, no começo era frustrante, né? Tipo assim, nossa, super tecnologia, a gente tá resolvendo, ainda mais porque a gente trabalha com marketing, né? Nossa, vai resolver seus problemas, sua solução para sua vida. E chega lá o cara falando, não vi valor em nada disso. E acontece. Mas aí, de fato, né, é muito importante você saber para quem você vai errar. Então, hoje, com o amadurecimento, a gente já olha alguns produtores e fala, nem adianta. Não vai, não é o momento. Quando a gente pensa na curva de adoção de tecnologia, assim como uma TV, que aquela área conservadora da curva só comprou a TV plana porque saiu a TV de tubo do mercado, para o agro vai ser a mesma coisa, né? Que são esses que vão chegar desesperados, assim, eu preciso dessa tecnologia, preciso de uma ferramenta de gestão porque eu não estou mais dando conta do caderninho. Então, hoje a gente tem um amadurecimento de olhar para alguns e falar, nem vamos, ou vamos aos poucos, né? Porque por um lado a gente tem uma super pressão comercial, vamos vender. Agora a gente já coloca um pouco o pé, isso não vai acontecer. E a gente não quer que isso aconteça, porque eu não quero vender 50 dispositivos porque ele não vai usar no primeiro momento. Vamos começar com 1, com 3, com 5 e fazer com que ele engaje, com que ele consiga utilizar os dados, porque senão ele não vai usar. Tem que ser um processo. Então a gente vem trabalhando esse amadurecimento, essa mentalidade e entendendo que a gente tem perfis de produtores e a gente tem momentos, né? E não adianta muitas vezes dar um passo muito maior porque a gente precisa fazer o arroz e feijão. E nessa parte dos perfis, né, dos early adopters aí que você falou, tal, tem algum perfil comum, assim, né, tipo, os early adopters que querem usar a tecnologia para testar, para inovar, para errar, tal, é a geração que está chegando agora, que está fazendo sucessão familiar, é mais a galera da pecuária do que da agricultura, é mais a galera do sul, tem um perfil assim ou não? Depende muito do indivíduo mesmo. Olha, de forma geral, em relação à avidez, né, vontade, não estou falando adoção, né, a vontade de ter tecnologia, claro, os jovens, né, então os sucessores, é outra conversa, é outra apresentação, eles chegam na gente, brilham os olhos, eles falam, eu quero isso na minha fazenda, porque eles estão ali usando o melhor celular, já tem um carro totalmente tecnológico que já faz tudo, vão para fora e vê uma agricultura, né, de outros países que são bastante, que já é mais tecnológica, e aí volta para cá e busca, de fato, tecnologia. Mulheres, né, então assim, participo de bastante eventos bem diferentes, quando você vai numa feira, quando você vai até congressos para o público, que é um público mais masculino, e quando você vai em um evento que tem predominância de mulheres, elas já chegam, eu adoro, eu quero isso, conversa com o meu gerente lá, com a minha gerente, babá. Então assim, é uma conversa diferente do que
com os mais tradicionais, que já olham, não quer nem ver a solução. Fala assim, quanto que isso vai me dar de dinheiro? Né? Você já tem que ir direto no número. E agora, para adoção de tecnologia em si, né, o perfil ele é adopter, aí eu coloco realmente aquelas, sejam fazendas, cooperativas, usinas, que estão num nível de gestão e governança mais elevados, né? Que a gente tem grandes exemplos aí, principalmente no Centro-Oeste, no Sul, que a própria fazenda cooperativa já, enfim, é como se fosse uma grande empresa corporativa, né? Com níveis, assim, avançados realmente de governança. Então, esses, de fato, já têm áreas de inovação com 50 desenvolvedores, né? Algo realmente interessante, assim, e coloca o desenvolvedor para conversar com você também. Então, eles querem, não estão ávidos, mas querem comprar, querem desenvolver e, obviamente, querem resultado também. Mas Você vê muita diferença de outros países, né? Já que você trabalha numa empresa global, né? Que está em outros países, já trabalhou em outras também. Trouxe um pouco do perfil da galera daqui do Brasil. Tem muita diferença para outros países ou em outros lugares acaba indo mais ou menos também no mesmo caminho? Os mais jovens, as mulheres, grupos mais desenvolvidos. em geral, acaba se assemelhando, mas, assim, eu acho que a grande diferença do Brasil é em relação à diversidade dos produtores. Porque se pega, por exemplo, Estados Unidos, alguns países da Europa, Portugal, o perfil do produtor ele é muito semelhante. Mesmo nos Estados Unidos, que você tem ali também diferentes culturas, o perfil é bem parecido, se a gente compara com o Brasil. Porque aqui, se você pega um produtor de café em Minas, você pega um produtor de soja no Mato Grosso, você pega um produtor de frutas na Bahia ou em Pernambuco, um de cana aqui em São Paulo, enfim, de açaí lá no norte. São perfis muito diferentes, muito diferentes. Então, acho que essa é a grande dificuldade, né? Quando a gente apresenta para fora, assim, tanto que o Brasil é diferente, como que a gente consegue o tanto que a gente tem que segmentar aqui para conseguir chegar nessas diferentes culturas, com esses diferentes produtores. Eles até se assustam, assim, porque de fato é uma diversidade muito grande, o que nos enriquece, obviamente, mas que também traz desafios em relação à tecnologia, adoção tecnológica. Legal. Para quem está empreendendo agora, né? Você que vive bastante no ecossistema aí de empreendedorismo, inovação, tal, a pessoa está empreendendo agora com algo novo, diferente, que a gente sabe que em algum momento ali ela vai encontrar um percalço, vai errar, vai ter que rever alguma coisa no meio do caminho. O que você traria de pontos, assim, para a pessoa talvez observar, onde se inspirar, que caminhos ir atrás, o que você vê que pode ser uma dica, uma sugestão que você dá? Sugestão? Bom, seja forte, persistente. Seja forte e corajosa. Tome bastante café. Não, brincadeiras à parte, esteja realmente determinado, né? A gente está falando de erro, né? Porque empreender é errar diariamente, você lidar com frustrações, elas acontecem, lidar com muitas vezes até, enfim, uma frustração de certa forma em relação aos outros também, sempre tem o primo que deu certo e você lá querendo salvar o mundo. Então, acho que a mensagem que eu deixo é, de fato, se você está disposto, né, a empreender e quer colocar sua solução, enfim, para o mundo, né, tem que ser determinado, tem que correr atrás, tem que ser muito ávido por aprendizado, né, porque no começo você tem que saber de gestão, de marketing, de comunicação, de financeiro, jurídico. Então, tem que estar bastante disposto a aprender e ser humilde para ouvir e aprender com os erros dos outros também, né? Eu até sempre falo, tem um professor que um dia me disse, você aprender com os seus erros é você uma pessoa inteligente. Agora, quando você aprende com os erros dos outros, você é muito mais inteligente, né? Então, esteja aberto para ouvir,
né? Muitas vezes o Brasil, né? A maioria das pequenas empresas fecham em menos de 2 anos. Muitas vezes porque as empresas cometem o mesmo erro que a outra cometeu. Uhum. Então, vale participar ter mentores, participar de ambientes que compartilhem experiências positivas e negativas e estar sempre muito determinado a aprender, errar, que faz parte do desenvolvimento, né? A gente fala de crescer fácil, né? Até tem uma outra professora que eu lembro muito, quando ela explicou numa aula de desenvolvimento econômico a diferença entre crescimento e desenvolvimento, ela falou da filha, né? Que a filhinha dela crescer, o médico ia lá e media o tamanho. Agora, desenvolver, media se ela estava falando, se ela estava bem de saúde. Então, quando a gente pensa nas empresas, a gente tem muita avidez por crescer, quero números, quero clientes. Mas vamos colocar um pezinho no chão, vamos pensar em como que a gente consegue se desenvolver, porque você empreendendo, você não vai de hoje para amanhã, esqueça os coaches de Instagram, você não vai de hoje para amanhã ficar rico, milionário, é um processo e seja feliz no processo, aprenda com o processo, que o sucesso é o processo também. Exato, não é só o resultado final, talvez ali que você colocou como primeiro objetivo, né? No Sim. processo você vai desenvolvendo, vai conhecendo. E você estava falando agora, eu lembrei, no segundo episódio que a gente fez dessa temporada, a gente falou sobre parte de possibilidade de erros e inovações dentro de grandes corporações. Né? E você estando do lado agora das startups, a gente falou um pouquinho sobre inovação aberta, quantas empresas talvez usam a entrada, né, de startups ali dentro do dia a dia de algum projeto delas, de algumas coisas, talvez para falhar por meio da startup ou de um parceiro, enfim. Como é que é você que está ali do outro lado? Como é que você vê essa relação entre os grandes grupos, as startups e outros parceiros aí para inovação aberta dentro dessa dinâmica do teste, né, de alguma coisa não dar errado? Como é que funciona? E tem uma responsabilidade clara e dividida nesses projetos em conjunto? Acho que depende muito da maturidade da inovação aberta, seja para grande empresa, seja para startup, né? Mas eu vejo como muito benéfico. Eu vejo que as principais startups que conseguiram se desenvolver, que hoje são até globais, enfim, foram que conseguiram se unir e colaborar com grandes. E eu defendo muito que a gente não cresce sozinho. Então, assim, no agro principalmente. Por quê? Porque a gente tem, por um lado, um produtor que é mais tradicional e tem dificuldade de comprar, de pagar. Então, assim, a maioria quer testar primeiro. A gente tem, por outro lado, uma startup que está queimando dinheiro e ela não pode depender de safras para ter receita, senão ela morre. Sim. Então, a gente precisa equilibrar essa balança de alguma forma. E seja grandes corporações, agora mercado financeiro vindo com bastante proximidade para criar esse ambiente, né, investidores, esse ecossistema, de fato, de inovação, a gente consegue unir uma startup que está ali inovando o tempo todo, uma corp que está precisando de inovar, mas que não é não é o principal negócio dela, né? Então, por exemplo, uma empresa de uma usina de cana, né? O negócio dela não é criar um software. Se ela for fazer isso, ela vai demorar muitos anos. Então, ela precisa da startup também para conseguir inovar. E, do outro lado, o produtor que quer testar, mas ele também, às vezes, ele nem pode pagar. Não é que ele não quer pagar, mas ele não pode. Então, quando a gente cria esse ambiente, esse ecossistema que a gente fala, com vários agentes ali envolvidos, a gente ganha força e agilidade, não rapidez. A gente ganha agilidade para conseguir suprir essa demanda aí por todas as mudanças climáticas, demandas por alimentos que a gente vem passando. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos e acredito que seja extremamente necessário. Até para que a gente também tenha um aprendizado contínuo de
vários lados, né? Então, como a startup, eu preciso muito aprender com a Corp também precisa aprender com a startup, principalmente essa parte mais tecnológica. Então, assim, eu já venho aí de mais ou menos 6 anos me envolvendo com hubs e tudo mais, e tem sido muito, muito benéfico para o desenvolvimento, não para o crescimento. Maravilha. Bom, obrigada, Ju, pela sua participação. Foi muito legal entender um pouco, né, como é que tem funcionado a dinâmica nesse setor, enfim, né, como é que os produtores, o mercado está olhando um pouco para esse ponto de inovar, de errar, de testar. Então, obrigada mais uma vez por você vir compartilhar aqui sua perspectiva, sua experiência. Imagina, eu que agradeço. Até comentei que poderia ficar o final de semana, um mês falando sobre isso, mas já foi uma oportunidade super bacana de compartilhar alguns momentos, estou super à disposição aí. Parabéns pela iniciativa e vou seguir acompanhando os próximos episódios também. Maravilha, obrigada, obrigada a todo mundo que ficou com a gente agora até o final também. A gente finaliza com esse episódio a nossa primeira temporada, então deixa aí o que vocês acharam, se tem algum assunto que vocês gostariam de ver aí numa próxima leva de episódios, e fiquem ligados também no Instagram ali do Fuck Up Night São Paulo para acompanhar os eventos, os lugares ali onde presencialmente também a gente se reúne para discutir um pouco sobre cases, situações que não deram muito certo, com palestrantes legais aí de mercados diferentes. Então, obrigada e até a próxima.